Eu sou o Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo ele fala sobre o nono episódio de Orewa Seikan, o anime do jovem que quer ser um Lorde do Mal. O episódio começa ali mostrando, né, o pessoal lá no bar, né, que tá mais bonito, tá mais lotado, tem mais pessoas, todo mundo feliz ali, todo mundo falando sobre os empregos, o trabalho, brindando até ali em nome do Conde Lia, né. O cara até comenta, pô, é tanto trabalho que eu tô até sem mão de obra, não tenho nem gente pra trabalhar. Então assim, tá tendo muito emprego, tá todo mundo trabalhando, ganhando bem, tendo bom salário, conseguindo ter uma vida digna, né? As coisas mudaram pra melhor. E o guia ali, escutando isso e pensando, pô, isso tá errado. Eu mandei ele pra um lugar onde era pra ser uma terra empobrecida, cheia de dívida e não sei mais o que. Era pra ele estar se lascando, pra ser um lugar horroroso. E não, tá tudo próspero, tá tudo indo bem. E o guia sem entender que raios tá acontecendo aqui. Aí também mostra ali o pessoal do exército, né? Lembra o pessoal lá do exército imperial que foi realocado também para as frotas do Lia, né? Eles até comentam, pô, essas naves não são tão elegantes quanto a frota imperial, mas elas são mais orientadas para o combate. Fala que as condições de trabalho ali são melhores. Os caras estavam felizes. Eu fui despachado do exército, onde teoricamente, pelo que dá a entender, era para ser o melhor local de trabalho ali para a questão de combatente, né, para lutar essas coisas, para uma casa ali de um nobre muito melhor. Lembrando que o guia fez escolher aqueles caras que não gostavam de nobres corruptos, lordes do mal e tal, né? E como o Lia sempre ficava alegando que ele queria ser um Lorde do Mal, o Guia pensava, bom, essas pessoas vão ver o seu Lorde sendo um tirano, vão se revoltar, vai ter uma rebelião e tudo mais. Só que não, os caras estavam amando o Lia, estavam achando as condições de trabalho muito melhor. A forma como o Lia lidava com os piratas, né? Afinal, o Lia combatia os piratas, ao contrário de outros nobres, que normalmente faziam acordos ali com os piratas. Então, assim, trabalhar pro Lia estava sendo melhor do que quando trabalhava ali para o exército imperial ou até mesmo para outros nobres. Então, os caras estavam muito satisfeitos. E o Guia observando aquilo, se perguntando, não, isso tá errado, eu mandei os caras que era pra fazer uma rebelião, era pra eles ficar contra o Lee, não sei o que. Ele sem entender o que tava fazendo. Pô, esse negócio não tá indo do jeito que eu queria. Aí pós-open mostra ali o Yasushi, né, que tava correndo pra longe do Lia, né, com medo do segredo ser revelado, que ele era uma farsa, com medo do Lia pegar e matar ele. Aí ele tá lá, né, tentando relaxar, de boa no cruzeiro, o Lia tinha dado uma graninha pra ele, então ele tava tentando aproveitar a vida o mais longe possível. Aí vê lá a notícia de jornal, falando do Lia, que tinha recebido um prêmio ali do Almirante, e o Lia citou o seu mestre, até agradeceu o seu mestre, Yasushi, do Caminho Senryu. Eu quero ver, meu Deus, por que que meu relacionamento com esse pirralho tá sendo passado pra todo mundo, eu quero a distância dele. E essas querendo fugir o mais longe possível, e mesmo assim o Lia continuava aparecendo de alguma forma. E também estava sendo explícito esse relacionamento ali entre eles. Fazendo parênteses. Aí você imagina, o Yasushi treina esse jovem prodígio aí, só de Lia, bora atrás do Yasushi pra treinar o meu menino aqui também, pra me treinar. Aí vai atrás do Yasushi, o Yasushi não é lá essas coisas, perguntando como assim, é esquema, qual que é o esquema aqui? Já pensou se o Gonto Nobre tenta ir atrás do Yasushi pra treinar, seja ele mesmo, ou seu herdeiro, algo do tipo? Imagina aí, seria muito engraçado. E novamente o Guia tava ali, né, observando, pensando, era pra esse cara ser o pior mestre, era pra ele criar o pior aluno. Como não era podia ser tão bom assim? As coisas pro Guia não estavam fazendo o menor sentido. Eu dei o pior mestre pra ele, ele ficou muito bom, que isso. Aí temos o Goas, né, o Goas com sua frota, ele conseguiu fugir da frota imperial. É como vamos vendo ali, ele teve que sacrificar 2.000 naves, né, que estavam ali de pessoas descartáveis. Então ele ainda tinha uma frota de 30.000 e ele tava pistola com o pessoal do teletransporte, do portal. Então, pô, não dá pra confiar nesses caras, eu tô fazendo um pagamento pra eles, né? Pô, não dá pra confiar, esses caras tentaram me sacanear, me trair, né? O Goas pensando que foi o pessoal do teletransporte que sacaneou ele. Sendo que na verdade foi o Lia que acabou mudando sem saber de nada. Só o teletransporte queria ajudar ele e abandonou a sala. O Lee apareceu e mudou tudo e ferrou com o Goas. O Goas agora pistola com o pessoal do portal de teletransporte, queria ir atrás deles. Meio até que ignorando o Lia, né? Meu objetivo era o Lia, mas agora eu vou dar pra esse pessoal. Contudo, o guia aparece ali pro Goas, né? E induz o Goas ali, né? Usando seus poderes, para voltar à sua prioridade, que no caso era destruir o Lia, né? Caçar o Lia. Então o Goas ali, né? Por conta dessa influência do guia, acaba mandando seus homens se preparar para atacarem o domínio Banefield. Aí temos ali o Lia, né, que tá almoçando sozinho, né? Várias empregadas robôs ali com ele, entre elas a Magui. Aí cada empregada vai lá e faz uma coisa, troca, limpa a boca dele, troca o talher, assopra a comida, não sei o que. Pelo amor de Deus, cada frescurinha ali. Aí a Magui percebe que tá algo de errado com o Lia, e o Lia comenta ali, né, que ele tava imaginando como era o banquete de um Lorde do Mal, né? Cheio de bebida, de mulheres. A Magui até comentava, tu tá querendo fazer aquele chutinho, não sei o que lá de novo. A Lia até comenta que desistiu dessa ideia, pelo menos isso, né? Tomou algum tipo de consciência. A Magui até dá algumas sugestões ali. Ah, você quer que aumente o tamanho da refeição? Quer que chame seus funcionários? Ah, é questão de mulher, quer que chame mulher. Aí quando chega nesse ponto de chamar mulheres ali pra servir o Lia e tudo mais, né? Fora as robôs que já estavam ali, né? Mulheres de verdade, não robôs. O Lia questiona ali pra Magui, né? Se ela não se importava com isso. E a Magui diz que não, que ela não se importa. E aí começa meio que essa discussão, né? Essa conversa entre os dois. Do Lia meio assim, pô, você realmente não se importa que eu esteja com outra mulher, com outra pessoa? Porque claramente dá pra ver que o Lia tem afeição pela Magui. Mas é meio difícil de afirmar que a Magui tem essa afeição retribuída pelo Lia. Obviamente ela gosta do mestre dela, tem afeição por ele, mas sim, tipo de afeição para estar num relacionamento amoroso. Até porque, como a própria Magui tem consciência de que ela é apenas um IA, sabe que lá no Império
Até como ela comenta mais pra frente com as outras empregadas, IAs não são bem vistas, né? Por conta de toda uma guerra que teve há muito tempo atrás. Então, assim, ela fica se, talvez, restringindo ou apenas seguindo a sua configuração. Tipo, não, eu não me importo, você pode ter outras mulheres à vontade, até porque eu não posso te gerar um herdeiro, o que é, teoricamente, prioridade, né? Pra poder manter ali a casa bem, enfim. Mas o Linha, dá pra perceber que ele se incomoda com isso, né? Ele se incomoda, pô, como assim você não se importa, né? Porque, provavelmente, o Linha, como ele sabe que ele foi corno na vida passada, talvez ele tenha criado tanta afeição pela Maggie que ele não queira trair ela, ou algo do tipo, né? Mas ele quer saber se ela realmente não se importa. Ou então, talvez, sei lá, quer atrair ela. Ou então ele quer ter certeza que ela vai se importar, então ele vai pular o muro de vez até pra poder se vingar. Apesar que, como sabemos, a Maggie foi feita do jeito que o Linha gosta, né? Ele escolheu todas as personalizações possíveis para ela. Enfim, então vai tendo esse diálogo aí, dá pra ver, né, a reação de cada um. Da Maggie não dá pra você fazer uma leitura correta se ela realmente tem ou já chegou a desenvolver sentimentos profundos ali pelo Linha, mas devido a essa posição ela se mantém neutra, ou se realmente aquele é o jeito dela mesmo, né? Não dá pra se afirmar que essa é apenas por questão do seu trabalho, ou se realmente é de fato o sentimento dela. Isso se de fato IAs podem ter sentimentos como seres humanos, apesar disso já ter sido levantado anteriormente, mas ainda não está claro que IA pode ou não ter sentimentos. Aí depois dessa conversa, onde certamente o Brian não gostaria de escutar nada, afinal tá bem claro que o Liam, para ele, só a Maggie é o suficiente, aí o Brian, isso preocuparia muito o Brian, afinal não teria herdeiros. Depois temos uma outra conversa do Liam e da Maggie, mas agora falando, né, com foco ali em questões econômicas, né. Ela relatando para ele, assim, a evolução dos pagamentos da dívida deles, né, que como conseguiram o Tesouro dos Piratas, conseguiram pagar mais de uma vez, ou seja, reduzindo mais ainda os juros, né. Afinal, quanto mais você paga do montante em uma única parcela, você reduz a questão de juros. Então vai falando, explicando a questão econômica, que apesar de ainda terem dívidas, estava melhorando aos poucos. O Lin até vai comentando ali dos seus sonhos de Lorde do Mal, né? De querer aplicar altos impostos e ficar depois se divertindo com esse altos impostos, pagando dinheiro do povo e tal. Só que como ele já tinha que pagar muitas dívidas, se ele aumentasse os impostos, a curto prazo teria muito dinheiro, mas depois a longo prazo ia só aumentar a dívida dele porque o povo não ia conseguir ficar pagando os impostos altos, então ia lascar tudo. E é justamente isso que a Magui vai falando, né? A Magui vai dando ali sugestões, né? Palavras bem maduras. Assim, a gente conseguir dar uma melhorada, bora observar o território, a gente aumenta um pouquinho. Só que o Liam, não, ele só quer explorar a população dele, né? Tratar geral mal, só que ele não tá podendo, porque senão isso só vai reverter todo o trabalho que ele tá tendo agora, né? Ele tá querendo zerar as dívidas, mas se ele fizer o que ele tá querendo agora, ele vai só aumentar as dívidas e vai se lascar, ele não vai aproveitar nada. Então, ele não tá podendo fazer aquilo que ele quer, e a Magui vai dando ali dicas maduras. E muito provavelmente vai ser por conta da Magui que o Liam não vai torturar tanto assim o seu povo quanto ele quer, né? Afinal, a Magui tá sempre dando essas opiniões mais sensatas aí, mais maduras. Outra coisa boa é o fato do Liam ter traumas dos cobradores de dívida da vida passada, né? Pelo menos agora ele tá sabendo lidar melhor com dinheiro, pelo menos ele acredita nisso, né? Pelo menos tá se controlando um pouquinho, até zerar as dívidas. A Magui até pergunta ali se o Liam tá insatisfeito em como as coisas estão correndo no território, só que ele fala que não tá, apesar das coisas que ele fala, né? De querer ser um Lorde do Mal, não sei o quê. Ele tá bem satisfeito, afinal tá tudo progredindo, tá pagando as dívidas, não sei o quê. Ele fala que o principal motivo de tudo é que ela tá ali do lado dele, né? A principal coisa que ele tem é ter a Magui com ele. Aí depois dessa conversa ali do Liam com a Magui, temos ali 3 empregadas robôs, né? Limpando a sala lá que era pra ser do chutinho, alguma coisa. Meio que conversando entre si, né? Só que mentalmente, meio que telepaticamente ali dentro das suas cabeças. Elas meio que reclamando do trabalho de ter que limpar aquele local, aquele ambiente tão grande, sendo que nem é utilizado. Elas até vão comentar ali, pô, mas é que o nosso trabalho a gente faz tão rápido que aí a gente tem que sair limpando esses locais inúteis, né? Locais grandes, mas inúteis. Né? Aí o Marali vai comentando que um dia mudou o penteado para saber, para se parecer com a outra, né? E o Lia passou por ela e chamou ela pelo seu próprio nome, em vez de chamar pelo nome da outra, já que seria natural. Afinal, todos ali são iguais, são modelos idênticos, as mesmas configurações, mudando apenas ali o penteado de uma para outra. Contudo, mesmo com tudo igual, o Lia conseguiu reconhecer essa diferença ali entre as suas empregadas robôs, né? Tanto que ela tinha gravado esse momento ali e tava meio que se exibindo para seus colegas. Eu gravei esse momento aqui, vou guardar ele para mim, vai ser meu tesouro, né? As empregadas ali, né, mostrando um certo tipo de afeição pelo seu mestre, apesar de reclamar do serviço ali, de não querer fazer. Afinal, eu entendo ela, é um desperdício de recurso. Você tá limpando um local que você nem usa e provavelmente nunca vai usar. Seria mais sensato você fazer manutenções nesse local, em vez de fazer todo dia, sei lá, semanalmente, ou talvez mensalmente, ou apenas quando estiver próximo de usar, sei lá, muito gasto pra pouca coisa. E enquanto elas estavam nessa conversa, a Maggie aparece ali, né, que é a supervisora delas, e fala que não vai permitir elas brincarem ali com o mestre linha desse jeito, e que vai confiscar o vídeo. Eu mando o vídeo que eu tô confiscando, você não vai ficar com ele não, vou confiscar ele. Aí a Maggie meio que dá uma bronca nela, né, falando ali sobre o Império, que não gosta muito de IA, pra não serem muito próximos do mestre, que isso pode piorar a reputação dele. Por conta disso, a menos que o Liam peça, não deve ser muito amigável com ele. Então assim, você só vai tratar ele normal, né, mínimo ali de amigabilidade possível, é o mínimo, e só vai fazer algo mais se ele pedir. Pronto, é isso. Aí uma das empregadas ali, né,
conhecido como Xiome, pergunta pra Magi, né, pra supervisora, se tava tudo bem ela ter intimidade ali com o mestre. E a Magi fala que não, jamais, isso não tá nada bem. Ela questiona, então, por que você faz? E ela fala, porque o mestre pede. Então aqui a Magi basicamente tá dizendo, eu só sou íntima dele porque ele pede, senão eu não seria. É isso que ela fala ali para suas subordinadas. E ela se retira e as outras três ficam ali sem entender a supervisora e eu também fico sem entender. Você acha que não tá nada bem ser íntima dele, mas é íntima dele, beleza, é ordem dele, mas sei lá, dava pra negociar de outra forma, já que você acha isso muito errado. É bem ambígua essa questão, é bem ambígua. É o mestre, você acha errado ser íntima dele, mas como ele pede, você aceita. Realmente é uma questão bem ambígua. Me digam aí, o que vocês fariam? Você é subordinado a uma pessoa, teoricamente é errado vocês terem algo íntimo, né, mal visto, só que essa pessoa, que a sua superior pede pra vocês terem algo íntimo, então você acaba aceitando. Bem ambígua essa situação, eu não sei não. Se eu não tivesse algum sentimento muito específico pela pessoa, provavelmente recusaria ou tentaria persuadir ela a não fazer isso, a procurar outra pessoa pra fazer isso, né? Não usar a mim. Mas caso eu gostasse muito dessa pessoa, provavelmente eu acabaria aceitando. Sei lá, só a minha opinião, mas me digam a opinião de vocês que eu quero saber também. É uma questão bem ambígua, pelo menos eu acho. Depois temos ali o Brian, desesperadamente, né, indo informar o Liam sobre o ataque dos piratas, que os piratas declararam guerra, né? Aí tem uma reunião prévia ali do Brian, do Liam com a Magi, né? Meio que mostrando ali a situação, né? Eram 30 mil naves. Os piratas provavelmente foi em retaliação ao fato de eles terem atacado a ilha do tesouro deles. E vai saber o que eles queriam, né? Provavelmente não iam ficar satisfeitos em apenas matar eles. Vai falando em algumas situações, então, o Brian chama ali os oficiais para poder fazer uma reunião estratégica e pensar o que fazer. Então temos ali a reunião estratégica, né? Falar, os piratas que estão aqui é o Goas, né? É os piratas do Goas, que foi quem você tinha atacado lá na ilha do tesouro. Aí o Brian vai falando ali sobre o Goas, né? Que é um dos mais hediondos entre os piratas, tem uma alta recompensa. E que o Goas estava querendo todos os bens. E os homens e mulheres, especialmente aqueles bonitos, né? Aí o Liam já mostra ali uma cara de raiva, né? Quando escuta isso, o que ele quer. E o Brian pensa ali, pô, o Liam tá se importando com a sua população, o seu povo, né? Que ele mostrou raiva ao escutar que o Goas queria as suas pessoas, né? O seu povo. Só que como vemos ali depois, né, o Liam tava puto porque o Ghost tava sendo mais vilão do que ele. Ele queria se tornar um vilão, mas o outro chegou lá e tava sendo um vilão maior do que ele. Pô, o cara tá pedindo dinheiro e mulheres, não sei o que. Eu quero ser o vilão, mas ele tá sendo vilão. Então o Liam era puto, né, angustiado. Porque ele não tava fazendo papel de vilão, e sim outra pessoa tava fazendo o papel que ele queria fazer. E o Brian pensando que é porque o Liam se importa com o território Benfield. Aí os oficiais ali do Liam começam a discutir, um falando pra tentar negociar, o outro falando, pô, a gente devia lutar. Aí começa uma discussão entre ali, e o Liam fica ali pensando, pô, será se vale a pena? A recompensa do Goa, assim, ela não é pequena, mas também não vale a pena você enfrentar 30 mil naves por tal recompensa, né? O Liam só tava pensando no dinheiro, se ele devia ou não lutar. A recompensa não é pequena, mas vale a pena, cara, essa recompensa pra enfrentar 30 mil naves, será se vale a pena? Assim, o Liam tava ali pensando nisso, com essa dúvida, só pensando no dinheiro, os outros dois lá discutindo, um querendo negociar, e o outro falou, não, a gente tem que lutar, que mesmo que a gente se renda, eles não vão deixar por isso. E eu tô com outro, mesmo que se renda, o Goa não vai deixar por aquilo, vai destruir tudo, vai fazer uma chacina, é melhor lutar e perder, pelo menos você diz que ter todo, que você se render e depois tomar na cara ainda. Aí enquanto o Liam tava ali murmurando, né, a Magi fala ali, pede permissão, né, e faz ali os cálculos, diz que a chance de vitória é de 3,8%, aí o Brian comenta de uma arma que estava sendo feita ali pela sétima fábrica e começa a falar o nome da arma, contudo o tempo congela, né, e o Liam percebe ali que o tempo congelou e quem aparece ali é o guia. Aí o guia chega ali, né, e fala pro Liam que foi ele que chamou os piratas, que se o Liam conseguir derrotar, ele vai conseguir receber uma recompensa maior do que a que ele já tinha pego, né, maior recompensa do que ele já tinha adquirido quando saqueou a Ilha do Tesouro. Afinal, se seguirem o que a aqui é pro Ghost ter um certo item muito especial, dá pra se dizer que literalmente brota dinheiro ali, dá pra fazer isso, né? Dinheiro dourado, que nem o Liam gosta. Então o Ghost tem um certo item que eles devem falar aqui, que vai ajudar bastante o Liam a quitar essas dívidas. Então o Guia aparece, se tu derrotar, você vai conseguir bastante dinheiro, bastante tesouros e honra também. O Guia dá um migué lá. Ah, por que você acha que eu te coloquei aqui na casa Binfield, uma casa endividada? É porque se você conseguisse restabelecer ela, não sei mais o que, você ia ter mais fama, ainda mais sucesso. Então o Liam até fica pensando, pô, você fez isso pensando a longo prazo já, né? Você não colocou numa casa rica pra eu só herdar. Não, você me colocou numa casa pobre pra que eu pudesse arrumar, consertar, então ter fama, sucesso, né? Todo mundo vê que ele era um lorde capaz de reerguer e tudo mais. Então se dá uma fama ali também, né? Então ele fica pensando, pô, você viu tudo isso, você já tava, você não só me ajudou a reencarnar, como você também tava pensando no futuro. Aí o guia vai embora, né? O Liam agradece ele. Certamente o guia sentiu o golpe. E quando descongela o Temi, o Brian chama ali de pra burro, né? O Liam pensa que é pra... Mas não, era o nome da arma ali que estava sendo construída, né? Neo Destruidor, Ciclone Destruidor, Forte pra burro. Eu concordo, Liam. Pra que colocar duas vezes o nome Destruidor no nome do negócio? E Forte para burro? Tinha nomezinho meu, não. Ô, nomezinho escroto, hein? Pô, é ruim pra dar nome. Bom, no final das contas, o Liam fala ali que vai lutar contra os piratas. E o cara lá que tava querendo a negociação fala, pô, meu senhor, mas não é possível. É muito mais complicado, bora tomar outra estratégia. E o Liam fala, e daí, meu camarada? E daí? Você cala a boca e me obedece. Quem manda aqui sou eu. Você não tem mais nada pra fazer, você só me obedece. E vamos pra guerra, prepara todo mundo que vamos
vamos pra luta, vamos pra batalha. E assim acabou este nono episódio, né? O episódio começou ali mostrando as decepções e frustrações do guia, né? Enquanto todo o domínio do Liam tinha sido desenvolvido, a tripulação que tinha sido mandada pra ele também tava feliz com o novo Lorde, com o novo emprego. O Yasushi lá no cruzeiro, mas morrendo de medo do Liam, não queria escutar o nome do menino. O Ghost escapou e o guia influenciou ele a vir atrás do Liam antes dele ir atrás dos caras lá do teletransporte. E teoricamente, como o culpado é o Liam de ter feito ele pra zona lá da Frota Imperial, então ele veio atrás da pessoa certa, né? O guia acabou redirecionando ele pra pessoa certa. E aí teve essa questão do Liam com a Maggie, né? O Liam meio incomodado com o fato da Maggie não se incomodar de ele ter outra mulher, né? A Maggie até fala em um momento, mas você não tem nenhuma mulher. Eu não conto, eu sou um robôzão e você não tem nem mulher. Então, assim, tem esse detalhe aí, mostra também as outras empregadas robôs, uma delas querendo gravar ali, guardar um momento com o seu mestre de lembrança, mas foi confiscado pela Maggie. Dá pra ver ali que as robôs já tem um certo respeito, até gosto ali do seu mestre também, né? Apesar da Maggie dar bronca pra não ter nenhum tipo de afeição por conta de como as já são mal vistas ali no Império, isso pode afetar a reputação de seu mestre. Apesar dela, Maggie, ter bastante intimidade, mas, segundo as falas dela, ela não acha isso correto e só faz porque o seu mestre solicita. E aí no final teve essa questão da guerra, né? Do Ghost declarando guerra ao Liam, que não tava muito ali convencido em lutar e tudo mais, recompensa era pouco, se não valia a pena, mas depois do Guia lá instigar o Liam também a participar, né, que o Guia quer que o Liam lute para que ele sofra mais ainda. Provavelmente o Guia sabe que a saída mais fácil seria negociando e que a mais complicada seria através da batalha. E ele quer que o Liam se lasque, então ele quer que o Liam vá pra batalha. E conseguiu, instigou o Liam aí pra lutar. Tanto que ele manda o outro lá que queria a negociação calar a boca e ficar quieto. Porque quem manda ali é ele. E aí no próximo episódio devemos ter a batalha, né? 5.000 contra 30.000. Quem será que vai vencer? Um episódio legal, começou assim, mais tranquilo, leve, divertido. Aí teve uns contos meio dramáticos aí, né, questão de romance e tudo mais do Liam e da Maggie, e agora nesse final que uma preparaçãozinha para uma batalha, para uma guerra que deve acontecer no próximo episódio, e tomara que seja um episódio com bastante tiro, porrada e bomba. Enfim, me digam o que acharam deste nono episódio, se gostou do vídeo dá like, se não gostou dá dislike, tchau e até a próxima!